É uma responsabilidade, né? Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, boa noite, nossos queridos internautas. Iniciando mais uma live, hoje, dia 4 de setembro de 2023, Semana da Pátria, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 20 horas e 32 minutos. Saudamos os nossos presidentes regionais da ANAB, seus respectivos suplentes internautas, nossos queridos internautas que nos acompanham todas as semanas nesse horário, jornalistas, especialmente jornalista do jornal O Novo da cidade de Novo Hamburgo, de titular José Luiz, que tem a sua plataforma no X, antigo Twitter. Jornalista e advogado Dr. Domingos da Paz, jornalista e advogado Dr. Carlos Eduardo Martins e todos os demais profissionais da comunicação séria e verdadeira. Essa transmissão também vai ao ar pelos canais do Rumble, X e YouTube. Muito bem. Nessa semana que nós iniciamos a nossa transmissão, nós recebemos uma sugestão de pauta, apenas uma sugestão de pauta que eu acho interessante em razão do que estamos vivendo hoje. Código de Nuremberg e o que está por vir hoje, novamente com relação às máscaras e às picadas. Vamos estudar essa possibilidade, porque afinal de contas é matéria de direito internacional, que todos nós nos submetemos ao longo da nossa academia. Além disso, queremos fazer uma grande homenagem ao nosso grande vice-presidente aí no estado do Espírito Santo, Dr. Carlos Eduardo Romano. O Dr. Carlos Eduardo foi agraciado no dia 22 de agosto, com a medalha de honra ao mérito, concedido pela Câmara Municipal de Vila Velha, como vocês podem ver na tela, pelos excelentes serviços prestados à comunidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Aí está o Dr. Carlos Eduardo, aqui recebendo o diploma, à direita, e aqui, isso em Vila Velha. E aqui também recebendo da Prefeitura de Vitória, do Espírito Santo, também é uma homenagem da distinção de honra ao mérito recebida no dia 22 de agosto de 23, em homenagem também ao Dia do Soldado. Ao Carlos, nosso vice-presidente regional da ANAB, queremos aqui saudar pela tão honrosa homenagem recebida ao nosso irmão de farda. Pela sua justa homenagem, rendemos aqui os nossos cumprimentos e dizer o quanto nós estamos orgulhosos de tê-lo aqui em nossas fileiras. Parabéns, doutor Romano, por esta importante e sempre importante homenagem aos bons serviços prestados à comunidade do Estado do Espírito Santo. Esse mês também, doutores, nós estamos vivendo algo importante, que é o mês do mês amarelo, do Setembro Amarelo. Para isso, vamos ouvir uma mensagem transmitida pela nossa Michele Bolsonaro. Associação Brasileira de Psiquiatria, para conscientização contra o mal silencioso que, se não for acompanhado com todas as medidas, pode levar ao fim da vida, o suicídio. Nós precisamos falar sobre as dores da nossa alma que nos fazem perder a percepção de tudo que está à nossa volta e até do bem mais precioso, que é o amor pelos nossos filhos. Tudo isso se anula em meio à tristeza, o desânimo, a escuridão que sobrevém, a alegria e as forças que se vão. Vem o desânimo, pensamentos negativos e até de morte. As palavras de incentivo e motivação das pessoas que nos amam nem sempre são suficientes e eficazes.
Nós precisamos do olhar atento das pessoas que nos cercam aos mínimos detalhes de comportamento daqueles que amamos. Dados da OMS demonstram que mais de 800 mil pessoas cometem suicídio a cada ano. Em 2020, a minha tia perdeu seu sobrinho de apenas 18 anos que cursava medicina. Quem não conhece casos semelhantes? Quem passa por isso não merece ser taxado de coitadinho. Quem age com este comportamento é simplesmente desumano e cruel. Qualquer um de nós pode ser vítima desse mal. Eu agradeço a Deus que me deu forças e a todos que me ajudaram neste processo de recuperação. Lembre-se, você não está sozinho. Se você ou alguém que você conheça está passando por um momento tão difícil ou pensando em suicídio, procure ajuda imediatamente. Que Deus nos abençoe e perdoe aqueles que não sabem o que falam. Maravilhoso, eu acho que nós devemos lembrar sempre e homenagear sempre aos nossos colegas de farda que por conta desse maldito exame perderam suas vidas. Então, diante de todo esse sentimento, todos nós estamos muito inclinados sempre a ajudar as pessoas que necessitam da nossa interação. Boa noite, Cassandra. Olá, que honra boa noite. Que honra tê-la conosco novamente, Cassandra. A honra é toda minha. Muito bem. Nós estávamos há pouco reproduzindo um vídeo da Michele Bolsonaro que extraímos no seu canal Soberano Veritas, né, em razão do Setembro Amarelo aqui no Brasil. Ótimo. Né? Então, acabamos de reproduzir. Eu acho que foi um momento muito oportuno, porque nós perdemos muitos colegas nossos aqui por conta da depressão, sepultamento de sonhos, enfim, de não poderem trabalhar por conta de impedimentos ridículos impostos pela defunta Ordem dos Advogados do Brasil. Infelizmente, essa entidade tem causado muita dor e sofrimento a muita gente em nosso país e, lamentavelmente, nós precisamos ser solidários com essas pessoas que sofrem tanto por não poderem trabalhar. Muito bem, vamos iniciar as nossas considerações, começando pelo Dr. Robson, as suas iniciais, Dr. Robson. Boa noite a todos. Boa noite a dona Cassandra, a senhora Cassandra, o doutor Jofre Caldas, doutor Domingos, doutora Leonice. Mais uma vez estamos aqui, é um grande prazer, uma honra estar a ser convidado para esse evento. Maravilha. Doutor Domingos da Paz, meu irmão, muito boa noite. Para suas considerações iniciais. Boa noite, Brasil. Boa noite ao povo da direita, ao povo da esquerda, ao povo de cima, ao povo de baixo, ao povo do lado. Boa noite a todos. Boa noite aos internautas. Boa noite à família ANAB, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Tenho um abraço fraterno meu e de toda a equipe aqui. Maravilha. Doutora Neolice, para suas considerações iniciais. Microfone fechado. Para variar. Agora eu sim. Vou primeiro pelas damas. Boa noite, minha amiga Cassandra. Doutor Carlos, doutor Jofre, doutor Robson, doutor Domingos, a todos os nossos internautas, aos advogados da ANAB, aos advogados da OAB, a todos os profissionais e a todos os nossos brasileiros. Nós estamos numa semana da independência, né? 7 de setembro. Eu só não sei onde ela está, mas eu vou procurar. Nós sabemos onde ela está. Né? Nós sabemos. Doutor Jofre Caldas, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite ao nobre presidente nacional da ANAB, ao doutor Robson Ramos, ao doutor Domingos da Paz, a nossa nobre portuguesa francesa mais brasileira que eu já conheci, dona Cassandra Marie, doutor Léo e todos os internautas, né? Todos os advogados da ANAB e todos os advogados da OAB e a família brasileira.
Tamo junto. Maravilha. Cassandra, como é bom ter uma bancada com essa onde você faz parte, porque os seus inscritos lá no canal Veritas e no Temas, eu tenho certeza que estão sempre ávidos em escutá-la. Então, muito boa noite, seja muito bem-vinda entre nós novamente, é uma honra tê-la conosco. Muito boa noite a todos vocês. É sempre um prazer estar junto com os advogados da ANAB. É sempre uma dádiva, eu falo. Então, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E é um prazer estar com todos. Doutor Leonice, já estava com saudades. Eu também. Estou esperando você me mandar uma mensagem lá no WhatsApp, mas não chega. Ah, mas sabe o quê? Porque estávamos pondo a data do evento em São Paulo. Agora já estamos com data e já estamos com tudo pronto. Então, eu estava à espera para poder dar uma ligadinha. Maravilha. Eu vou fazer umas ponderações importantes aqui. Aliás, extraído no canal do Soberano Veritas, no qual muitos filiados da NAB se inscreveram para se juntar a esse seleto time da Cassandra Marie e de toda aquela equipe comandada por ela e por todo o grupo que coordena as publicações. E no dia 30 de agosto de 2023, foi publicado pelo internauta Salomão Kaine, é isso? Kaine? Do que disse, ele fez uma publicação sobre o general americano, General Flynn, né? E eu entendo que isso se aplica muito bem na medida de certos dias de hoje, em que as pessoas se tornaram muito nebulosas em suas vidas, né? Fato de que tudo o que o subúrbio do mundo das trevas quer, que cultivemos sempre o lado ruim, quando na verdade disse o general Flynn. Olha só, eu achei muito interessante isso e eu quero compartilhar com vocês. Abre aspas. Ele disse, o futuro é muito mais brilhante do que as pessoas podem imaginar. Nada que vivenciamos é normal. E o motivo é o seguinte, estamos no início de uma nova era. E o doutor Aléo sempre fala isso. É por isso que você enfrenta tantos desafios. É por isso que você foi testado e treinado. A Cabala tinha autoridade quase inquestionável antes desta geração. Tudo isso está mudando e nunca iremos voltar atrás. Tenha isso em mente toda vez que você lutar. Essas dores do parto não são em vão. Não viva com medo. O que não vibra com você, evite. Estamos entrando em uma nova era, repetiu. Um ponto de viragem da história para o bem da humanidade. Nesta senda, aí fecha aspas, né? Nessa senda, o Salomão ainda publica do livro o psicólogo, sociólogo, antropólogo e historiador francês Gustave Le Bon, Psicologia dos Povos e das Massas. Depois eu vou comentar, nós vamos comentar um pouco sobre isso, que se aplica muito bem aos nossos doutores e doutoras. Aspas para o psicólogo. A multidão nunca aspirou à verdade. Ela se afasta do óbvio, do qual não gosta, e prefere adorar a ilusão, desde que apenas a ilusão a atrai. Quem sabe enganar a multidão facilmente se torna seu mestre. Quem procura argumentar com ela é sempre sua vítima. Faço esta referência porque é um ponto de análise fantástico. Quando diz sua vítima, fecha aspas. E aí entra o meu comentário. Faço essa referência porque é um ponto de análise fantástico. Lutemos para que isto não fique apenas na verbalização, mas na prática diária em nosso cotidiano. Serve para todos nós aqui e em nossa nave. Sejamos firmes em prosseguir na direção apontada. Somos o povo soberano para todos nós aqui em nossa nave e em nosso país. Sejamos firmes em prosseguir na direção apontada. E além de sermos o povo que aspira à soberania, consagrada no artigo 1º, parágrafo único da nossa Constituição, demos foco a luzes em nosso caminhar, que os resultados serão alcançados com a nossa determinação, na convicção de não retroceder jamais. É isso, então. Hoje o tema, a manipulação das narrativas e a reconquista da soberania popular. O direito comparado, inclusive nós gostaríamos também
que hoje a Cassandra nos falasse um pouco sobre o artigo 21 da Constituição Portuguesa em seus breves comentários. Porque o termo soberania, a soberania popular, que, segundo alguns doutrinadores, a doutrina pela qual o Estado é criado e sujeito à vontade das pessoas, e não a soberania do Estado. Então, se é da soberania das pessoas, que são a fonte de todo o poder político, está intimamente associado aos feitos e publicações aos filósofos contratualistas, entre eles Thomas Hobbes, que já citamos aqui várias vezes, John Locke também já foi citado aí várias vezes, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Barão de Montesquieu, enfim. Para isso enfrentar esse tema, então, estão aqui conosco a doutora Leonice de Oliveira Vieira, advogada, além de ser vice-presidente nacional da ANAB, também é presidente regional de São Paulo. Dr. Robson Aparecido Ramos, advogado constitucionalista, Dr. Domingos da Paz, advogado jornalista da ANAB, Dr. Jofre Caldas, nosso integrante da diretoria da ANAB Bahia, e além de advogado, Dr. Paulo César pede desculpas, está em viagem pelo Ceará, visitando a filha, e não volta. Carlos, esse mediador, e a honrosa participação como convidada especial a doutora Cassandra Marie, que é psicóloga forense. E ela também já estudou durante muito tempo direito internacional, e por isso ela terá muita facilidade em tratar essa matéria relacionada ao artigo 21 da Constituição Portuguesa. Aliás, nós não sabíamos isso, Cassandra, isso realmente é interessante, quando trata da questão de usar todos os meios legais para você não ser submetido ao constrangimento e à vontade de fazer certas coisas que não eram lícitos e muito menos constitucionais. É isso, Cassandra? Microfone fechado. Eu, na verdade, recentemente, faz mais ou menos uns 2 meses atrás, eu tive que pegar a Constituição devido a um problema que umas pessoas tiveram aqui, e eu tinha passado rapidinho por esse artigo 21, só que eu não tinha reparado até você mencionar isso. E foi assim, digo assim, Cruz, como é que eu não vi isso imediatamente, me entende? Uhum. Uhum. E, na verdade, nós temos um artigo do Código Civil Brasileiro, que é o artigo 15, que trata principalmente sobre essa questão da compulsoriedade, não que o artigo 15 corrobore isso, mas os governos municipais, estaduais e até mesmo a própria Anvisa, durante o ano de 2020, 2021, e essa compulsoriedade, fazer com que as pessoas fossem picadas. Mas o que diz aqui o artigo 15 do nosso Código Civil? Ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica. Artigo 15 do Código Civil. Então, nós estamos realmente perdendo a nossa soberania, né, em razão da imposição dessas arbitrariedades que nós estamos assistindo hoje no ambiente da política. E a política não é a soberania. Quem é o soberano é o povo, e não é o Estado. E o Estado não subsiste quando não tem povo. É isso, Dr. Robson? Boa noite a todos. Esta é exatamente a definição de soberania, né? Soberania, a definição de soberania criada pelos filósofos, especialmente Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau, John Locke, é de que o poder é o povo, a vontade do povo, né, que é que constitui o poder. A soberania ela nasce da vontade do povo. Por isso que quando se diz que a soberania emana do povo porque a vontade de cada um constitui a vontade maior, que é a soberana. Esse que é o conceito de soberania. Mas... Será que a Cassandra caiu a transmissão dela? Acho que não, porque ela está aparecendo aí, então não caiu. Ok. A questão é que nós estamos vivendo uma época
Nós estamos vivendo uma época que não é de hoje, nós estamos percebendo hoje. A gente não tinha essa percepção antigamente. Mas, ao longo de algumas décadas, o que vem acontecendo é que as pessoas estão utilizando a linguagem para manipular o pensamento, manipular a conduta. Elas estão, né, ainda se aproveitando da boa-fé da população. Era muito comum as pessoas terem credibilidade na palavra de um médico, de um engenheiro, de um psicólogo, de um juiz, de uma autoridade. As pessoas depositavam bastante confiança e não esperavam que essas pessoas pudessem fazer uso desse poder para manipular a massa. E é o que vem acontecendo atualmente, só que hoje isso se tornou evidente, principalmente porque a internet ajudou muito as pessoas a perceberem isso, porque hoje você pode, por exemplo, buscar uma reportagem de um século atrás e ler uma notícia, como era dada uma notícia num jornal há 100 anos atrás, 50 anos atrás. Um livro, como era escrito um livro há 100 anos atrás. E hoje o autor, ele quer convencer o leitor de alguma coisa. Ele tem uma narrativa que é uma persuasão, ele persuade a pessoa a crer naquilo que ele está dizendo. O que é diferente do método de escrita dos escritores antigos, que eles analisavam os fatos e iam colocando situações para que o leitor fizesse uma análise e, junto com ele, extraísse uma conclusão. Mas a conclusão sempre era do leitor. Hoje, o escritor não quer saber a opinião do leitor. Ele quer impor a vontade dele e acabou a conversa. Doutor Robson, me permite apenas uma intervenção aqui. A doutora Cacilei fez duas perguntas aqui. A primeira, ela fala da ação penal e agora ela fala da ADI 7409 do STF. Doutora, da ADI 7409 é importante acompanhar pelo site do tribunal. Está lá ainda para conclusão. Está no gabinete do ministro Cássio Nunes, aguardando despacho, né? Eu não sei se há saneamento dessa matéria, se o saneamento é tão grande, mas uma matéria, um processo que tem uma ADI, em cuja ADI tem uma antecipação de tutela, e ela sequer foi apreciada quando em 72 horas isso deve ser feito, né? É no mínimo um desrespeito para com o mundo jurídico, porque não é possível você ultrapassar essa insanidade de não analisar uma inicial de uma ADI e não proferir, ao menos, diga, ó, indefiro, né, indefiro a liminar, mas não foi isso que nós estamos vendo. E a ação penal, doutora Cacilei e aos demais colegas, eu preciso informar de que nós estamos tendo alguns cuidados, embora o doutor Gilmar, entre outros grandes juristas da área penal, entende que há ambiente suficiente para ingressar com a ação criminal. Outros entendem que se tenha um pouco de cuidado, né, neste momento que nós estamos passando por uma situação um pouco turbulenta no nosso ambiente jurídico. Então vamos dar mais uma aguardada, mais uns 10, 15 dias, para sedimentar isso e depois nós prosseguimos na representação penal contra a falsificação da assinatura de um presidente da República em 1994, crime que não prescreve, né? Crime que não prescreve, é isso, doutora Léo? De hipótese alguma, é crime continuado. Tanto é que eles continuam com a aplicação desse exame de ordem, a falsificação da assinatura com os laudos grafotécnicos, que comprovam que é uma assinatura falsa, é uma notícia crime, é falsificação de documento público. E ele está contínuo, não há prescrição no crime. Até porque a lei ainda está vigente, né? E produz seus efeitos. Exatamente, está produzindo seus efeitos, aplicando esse exame, sem lei, sem provimento, porque regulamentado em provimento isso não existe. Não existe hipótese alguma, porque o advogado ele é liberal. Ele não presta concurso público para ser investido de função pública. Então, o crime é continuado. O crime da falsificação de assinatura que deu a origem a essa 8.906, que aí está aí nesse mundo jurídico, de fato, não de direito, sobre a égide de um crime federal.
Perfeito. E até porque uma vez com todas as provas que nós temos, aliás, vai ser uma pesada incisão em nosso Congresso lá. E com certeza não adianta querer aplicar emulação no crime, porque já tem parecer que no crime não assiste emulação. Eles podem tentar na questão da não votação do PL 2938, mas na falsificação de documento público, não tem a menor hipótese de tentar aplicar emulação no crime federal. É crime de um presidente da República. É um crime numa lei federal, é falsificação de documento público. Agora, doutora, vamos aqui a fazer uma análise. Eu vou esperar a Cassandra retornar, eu quero ouvir a opinião dela e o comentário dela, porque eles são muito pontuais, porque ela domina bem essa questão da soberania. Mas eu queria ouvir do doutor Domingos da Paz, né? O povo brasileiro, como povo soberano, nós sabemos que o Estado brasileiro começou como soberania de Estado lá na Constituição de 1891. Né? Ali, todas as constituições foram submetidas como Estado, com a soberania estatal, e nunca como soberania popular. A soberania popular começa na Constituição de 67, se não me falha a memória, com a emenda de 69, né? E aí depois a Constituição, aliás, a Cassandra e a Lorela estão fazendo lives todas as semanas focando a Constituição de 1891. Né? Depois a Cassandra vai nos comentar um pouco sobre isso, e eu tenho acompanhado isso, eu acho muito interessante, porque principalmente quando se começa a falar sobre essa questão da soberania, como é que um povo que levou uma pancada até 1964, e aí depois de 1983, os civis foram lá e tomaram novamente o poder dos militares, e eles deixaram levar. É a segunda pancada, e a terceira pancada é agora, né? Estávamos tão felizes com tudo que estava acontecendo, não só por causa de um presidente, mas porque o Brasil estava andando, a soberania estava sendo respeitada. Tanto é que o presidente da República sempre dizia: se vocês soubessem o poder que vocês têm, eles parou por aí. Então, é isso mesmo, doutor Domingos, antes de passar para a Cassandra, é isso mesmo que o povo tem que fazer, começar a tomar posse da sua soberania? E eu concordo plenamente com esse refrão. Só que é interessante o seguinte: você tem que fazer dentro de um contexto, esse contexto da legalidade, dos princípios legais que norteiam todo o destino jurídico de uma nação. Você tem que levar em consideração que nós temos uma corte paralela, né? E essa corte paralela é que domina hoje o Brasil, que é o Foro de São Paulo. É uma corte maldita, ela veio exatamente para fazer exatamente tudo aquilo que não se pode fazer, ela determina que seja feito. Porque é impossível, e não se tem conhecimento na história do mundo, que alguém possa ser tão poderoso num país como o Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas, só ele dá pitaco, só ele falar, só ele manda prender, manda soltar, manda isso, manda pulseira, manda tornozeleira. Isso na história do Brasil, voltando para dentro do Brasil, nunca houve nada igual. Nem no governo do Getúlio Vargas, que era extremamente ditador, existia isso. Então, veja, tem alguma coisa de errado, ou seja, há algo de podre no reino da Dinamarca. Tem alguma coisa que nós não sabemos. Da onde está vindo tanto poder para esse moço? Da onde está vindo tanta ordem para que ele cumpra coisas ilegais, impossíveis, que a comunidade jurídica internacional critica-se abertamente. E a nossa imprensa, que deveria de ser o fiscal, porque sempre foi o fiscal, a imprensa, de um modo geral, no mundo, a imprensa sempre caminhou fiscalizando os poderes públicos, e, de repente, a nossa imprensa, eu não faço parte dessa imprensa maldita, porque essa imprensa maldita não me representa. Não sou filiado a sindicato nenhum de jornalista e de repórter. Então, eu posso falar abertamente. Quando eu precisei deles, eles se esquivaram. Por quê? Está totalmente corrompida.
E aí, o que você espera? Você espera que uma nação, como o Brasil, tenha a soberania de ter um povo na rua, de ter um povo falando o que quer, o que precisa falar, sendo que as instituições estão totalmente corrompidas. E esse assunto, por 4 anos, morreu. Eu fiquei assim, durante 4 anos, eu fiquei passeando, eu não tinha o que fazer. Quando o descondenado assumiu, o que tem de serviço na Comissão Nacional de Combate à Corrupção é coisa de louco. É corrupção dos mais diversos segmentos da sociedade. Então está difícil, porque o povo se desvirtuou daquela norma que vinha, que eram os bons costumes, se desvirtuaram dali. E aí começou essa balbúrdia, essa coisa medonha, essa coisa horrorosa, onde todos estão amedrontados com o comportamento dessas figuras públicas que estão mandando e desmandando, assim, cometendo crimes de todo ordem. Então, está difícil. Você fala que o povo tem a soberania num país que não se respeita a soberania, num país que tem uma Constituição só de frajuta. Ninguém respeita nada. Cada ministro do Supremo tem a sua própria Constituição. Está difícil. Muito difícil. São 11 constituições do país. Cassandra, nós hoje temos uma Constituição que versa no artigo 5º, aliás, no artigo 1º, que o Brasil é formado pela união indissolúvel dos estados, municípios e Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito. Parágrafo 1º, além depois tem aqueles incisos, né, todos mais, um dos incisos é o princípio da soberania, né, e depois tem todo o poder emana do povo, em nome dele exercido por seus representantes legais ou diretamente nos termos dessa Constituição. Essa frase, ou nos termos dessa Constituição, não precisa, que ela é irrelevante, né? Ela não tem nenhum sentido quando se atribui ao povo soberano aquilo que lhe compete conduzir da res pública. O povo realmente está buscando a sua soberania, está acordando para isso, Cassandra? Sim, eu acredito que sim, que está acordando. Eu acho que hoje a minha internet está bem estável aqui, porque o tempo está meio louco. Mas isso acontece. O que acontece? Eu acho que o povo finalmente acordou depois daquele período nos quartéis. Eu acho que houve uma mudança grande, me entenda. Inclusive, nós estávamos falando ontem, eu faço questão de um decreto que fala abertamente da soberania, e eu acho que vai ser o cúmulo de tudo, que é o decreto 1497, de 1 de setembro de 2021, onde Bolsonaro fala abertamente da soberania, fala do problema com a fraude eleitoral. Então, aquele decreto ali, de uma ponta a outra, ele praticamente, eu chamo ele do livro de... Você sabe aquele livrinho que você recebe quando você tem que montar um armário, uma coisa? Então, é um manual da soberania ali logo. Então, porque naquele decreto de 1497, eu acho que é 197, ele é 1 de setembro de 2021. Ontem na reunião, tivemos a reunião dos administradores, e nós estávamos falando de uma ponta a outra, porque estávamos falando em recall, estávamos falando de várias coisas. Então, e nós fizemos questão de sempre trazer esse decreto para as pessoas, porque é um decreto pequeno, e só que é bem explícito nos deveres da soberania, no fraude eleitoral, então muita coisa ali. Então, eu acho que hoje o povo, a população, eles já estão em outro patamar. Então, não todo mundo, porque ainda tem pessoas dormindo, tem outros acordando, mas eu acho que uma boa percentagem já está em outro nível. O decreto 1494 tem um que é de 1900, mas é decreto-lei, 1497 é de 1944. Não, esse aí é de 1 de setembro de 2021. O 14197?
Eu acho que não é 197, é 14 alguma coisa, mas ela é de 1 de setembro de 2021. Ah, certo. Ok. Não, mas de qualquer forma, depois a gente vai pesquisar sobre isso, porque o que me chama a atenção também, porque quando o Bolsonaro cria aquelas equipes de trabalho, né, para estradas, combustível, navegação aérea, marítima, rodoviária, estratégias de transporte coletivo de toda a natureza, águas, portos, ele cria esse grupo de trabalhos até o final de 2023. Né? Sim. O que ele previu naquele grupo? E quem são esses grupos de trabalho? Onde eles estão instalados? No Itamaraty? Eu acho que eles estão no Itamaraty, me entende? Porque o que acontece? A primeira coisa que ele fez em 1 de janeiro de 2019, ele aboliu todos os ministérios e só pôs o Ministério da Economia. O Ministério da Economia, na verdade, ele rege tudo, me entende? Então, se ele pôs tudo no Ministério da Economia, e não sei se você se lembra que ele nomeou também embaixadores, então eu acho que a base do governo, como nós chamamos ele, o governo de verdade, eu acho que está no Itamaraty. Uhum. Porque em outros lugares a gente percebe que no segundo andar do Palácio do Planalto tem algum movimento não corriqueiro, né, que é muito dominado ou habitado por verde oliva, né? E eu não sei se isso é uma estratégia de trabalho ou ali fica o GSI. Não consigo assimilar esse fato com uma clareza muito grande, tendo em vista de que isso antes não era com tanta intensidade. Por que razão isso está acontecendo hoje? Bom, se nós formos ver, nós temos 2 governos, não é? Temos o governo da corporação e nós temos o governo da soberania. E quem é que está na cabeça da soberania? Quem mais, não? Pois é. Será que tem alguma coisa paralela em São Paulo também, não é? Você já viu um governador recebendo todos os chefes de Estado, com as pompas, tudo? Pelo amor de Deus. Né? Agora, é interessante porque a primeira capital do Brasil, que foi soberana, foi São Paulo. Então, se você for lá atrás. Então, muito interessante isso. Então, alguma coisa... E por que nós estamos tratando desse assunto hoje? Né? Com relação à soberania popular e às narrativas do passado. E aqui nós estamos fazendo um exercício de advogados. Aqui ninguém está fazendo um exercício apenas por uma ilação a paixões, não. Nós estamos aqui fazendo uma dissertação, uma análise dos fatos que fazem parte dos anais da história brasileira. E Sim. Quando nós estamos analisando isso sob o prisma do artigo 220, parágrafo 1º da Constituição Federal, que é a liberdade das mídias digitais, não importa em que sentido, né? E não importa o alcance. Estamos aqui justamente guarnecidos por uma legislação interna do nosso país, né? Portanto, deve ser respeitada. E como tais argumentos sempre se pautam sobre a lógica dos fatos, nós não vamos fugir da lógica do direito de poder debater esses temas, porque eles são a essência do povo brasileiro de buscar novamente resgatar o que é dele. Ele nunca perdeu, mas ele deixou de buscar. É isso, Cassandra? Sim, com certeza, me entenda. E o que acontece? Eu acho que o povo teve aquela lavagem cerebral durante tanto tempo, me entende, que uma pessoa, eles acabavam se perdendo. Na verdade, eles ficavam sem nexo, me entende? Como é que eles vão sair disso se eles não tinham a solução? Eu acho que Bolsonaro deu a eles uma solução para eles. A primeira coisa que ele falou é incentivar eles a estudar, a saber os direitos, entende? Então, houve uma mudança logo ali. Doutora Léo. Olha, eu tenho um posicionamento. Eu acredito que depois de 7 de setembro, nós vamos começar a ver muita coisa acontecendo no nosso Brasil. Nós vamos começar a respirar o verde e o amarelo,
E setembro, outubro, como eu venho falando desde lá de trás, que as coisas elas iriam se fechar de tal forma para depois melhorar. E eu tenho certeza que depois de 7 de setembro nós vamos ter novidades no Brasil. Doutora Léo, aqui a Fernanda Zuin, que a Cassandra conhece muito bem, é do canal Veritas, né? Sim. E ela fala que Bolsonaro, por lei, garantiu o direito de manifestação e expressão do povo. Isso, na verdade, ele só se harmoniza, esse comentário, com o que está lá no artigo 220 da Constituição. É exatamente isso aí. E também está nesse decreto aí do 1 de setembro de 2021. E isso nem precisaria estar regulamentado, né? Apesar de que o artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal do Brasil, estabelece que compete privativamente ao presidente da República fazer publicar decretos, leis e decretos, bem como regulamentação de leis que são derivados da Constituição ou de leis federais que são de alcance nacional. Então, isso é uma regra que não quer eficácia, não tem eficácia contida. Ela tem eficácia plena, porque ela não requer uma regulamentação específica para esse caso. Então, assim mesmo, o Bolsonaro teve esse bom senso de não poder regulamentar as mídias sociais. Assim mesmo, tem ministro que até cancelou o indulto de um deputado federal. Então, não se respeita mais lei no Brasil. Estamos à deriva de tudo isso, assim como o artigo 5º, inciso 13, estabelece que é livre o exercício o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei estabelecer. E aí vem um estatuto criado nas sombras da calada da noite, inserido no mundo jurídico por uma lei que tem a sanção de um presidente fraudada, falsificação de assinatura do presidente da República, o que é muito grave, porque os danos que reverberam até hoje no mundo do direito são desastrosos para os profissionais que operam na área do direito. E, além disso, juízes, desembargadores e ministros se submetem a essa fraude legislativa e fraude executiva, porque a assinatura de um presidente da República, como disse muito bem o Dr. Robson Ramos, uma lei inacabada, portanto, uma lei inacabada não pode ter eficácia porque ela não existe no mundo do direito. Então, nós realmente estamos assistindo uma recuperação do povo brasileiro. Eu acho que o povo brasileiro aprendeu com esse negócio do 8 de janeiro e nós vamos recuperar a nossa dignidade, Dr. Joffre Caldas. Pois é, perfeito. Soberania é algo que está inerente à própria natureza do ser humano. Não é verdade? Infelizmente... Doutor, me permite só. Aqui a doutora Fernanda Zuin, a Fernanda está corrigindo aqui, a Lei 14.194, só para fazer esse comentário. E não é decreto, é lei. Pode prosseguir, desculpa. É lei. Perfeito. Então, o que é que acontece? Infelizmente, como eu já tinha comentado com algumas pessoas, a soberania está ameaçada não só a nível de Brasil, mas, infelizmente, no mundo. E que nós temos que lutarmos para a nossa soberania, que soberania, para mim, também é sinônimo de liberdade. Porque um povo soberano, um povo sem soberania, não, é um povo sem liberdade. Tá? O que é que tá acontecendo? Justamente, esse governo que está aí, justamente com alguns que estão fora do país, como as famílias, né? Rockefeller, Bill Gates, Obama, entre outras, querer privar justamente a nossa liberdade, a nossa soberania. E nós aqui da ANAB, né, temos um papel fundamental para que a soberania seja realmente preponderante, seja vitoriosa, vamos assim dizer, tá? Para nós aqui em nosso país. Nós, com toda certeza, iremos entrar, entendeu?
justamente para poder defender a sociedade em relação às leis, para que se garanta justamente a liberdade e a soberania delas. Eu vejo essa coisa nesse ponto de vista, e nós aqui da ANAB temos um papel fundamental em relação a isso. E como disse a nobre doutora Léo, depois do 7 de setembro, com toda certeza vai haver mudanças. E eu tenho grande fé nisso. Tá? É a sua leitura também, doutor Domingos? Em termos, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Vai acontecer, com certeza que vai, porque tudo tem limite. Tudo tem limite. E haja vista que desses 200 milhões de brasileiros que nós temos ativos no Brasil, boa parte desse pessoal acordou. Pelo menos 60 milhões estão ativos hoje. 60 milhões de pessoas ativas que já acordaram para os seus próprios direitos. Quando você tem uma sociedade que acorda para os seus próprios direitos, para reivindicar os seus direitos, começa a estreitar a boca do funil. Já não fica mais do jeito que o cara está pensando que deve fazer assim. Não, não é assim. Então, eu acredito que após 7 de setembro haverá uma grande mudança, tanto espiritual como material no Brasil. Eu tenho certeza disso. E parabenizo a doutora Léo com o mesmo pensamento. Eu acho que é bem por aí mesmo. Vai haver. A Fernanda está falando que a lei é 14.197. Eu vi que ela falou 14, mas a lei 197, a 14.197... Setembro de 2021. Mas a lei 14 é fonte da agência do Senado, né? Ela diz que ela acrescenta o título 2 da parte especial do decreto 2848 de dezembro de 40, que é do Código Penal, relativo aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e revoga a Lei 7.170, a Lei de Segurança Nacional, né? E o dispositivo do Decreto-Lei 3.688, de 1941, todos eles ao tempo de Getúlio Vargas, né? Sobre essa questão da soberania, tem um tópico interessante falado pelo John Locke. Ele afirma que o conceito de soberania está intimamente ligado ao Estado de Direito. Ele diz que os governos devem ser limitados por leis, pelas mesmas leis que se aplicam a todos os indivíduos. E quando a gente fala de soberania, a gente também precisa entender uma outra questão. Nós já sabemos o que é soberania segundo esse conceito republicano, né? Que é cada indivíduo constitui uma fração dessa entidade de soberania. Mas como exercer essa soberania para impor a vontade do povo? E aí nós caímos num instrumento chamado democracia, que é o que o John Locke está falando, é o Estado de Direito. Então, nós temos que ter democracia. Através da democracia, a vontade da maioria se impõe, e não a vontade de um tirano. Essa é a questão que nós temos que procurar estudar, é a forma de se aplicar, se exercitar essa soberania. Como é que se exercita isso? Através da democracia. E o que é a democracia? Através da ação, doutor, através da ação. Então, mas a democracia é exercida de que forma? Através de ações, diversos tipos de ações, de movimento. A pessoa tem que, num Estado democrático de direito, a gente entraria na justiça. Vamos lá no Poder Judiciário. Mas no nosso caso, é excepcional. O Poder Judiciário é exatamente aquele que exerce a tirania. Então, o povo tem que entender que ele tem que encontrar meios de exercitar a democracia. E é aí que nós temos que encontrar a solução. Doutora? Deixa eu só complementar uma coisinha aqui, doutor Robson. Eu acredito, na minha opinião, tá? Respeito dos doutores.
O povo já encontrou. Tanto que o povo se levantou. E muita coisa vai acontecer após 7 de setembro. Tem muita coisa chegando aí. A coisa vai ficar estreita, até mesmo na questão do tirano. E não só do tirano, de outros também. A coisa vai estreitar de uma tal forma que nós podemos, sim, levantar a nossa bandeira da vitória. Não vai ser a toque de caixa, mas depois de 7 de setembro está chegando muita coisa. Soberania é o direito, é nosso direito de buscar o conhecimento, de não nos deixarmos nos levarmos pelas narrativas mentirosas que aí estão. Nós temos vários canais de informação, nós temos que ler e interpretar entre as linhas e não acreditar em tudo aquilo que tentam nos passar, porque nas maiorias das vezes tentam nos enganar. Então, vamos buscar o conhecimento, vamos prestar bastante atenção entre as linhas e nas mensagens que estão chegando e de onde elas estão vindo. Depois do dia 7 de setembro, tenham certeza disso. A nossa vitória está chegando. Por isso, vai acontecer muita coisa fenomenal. Infelizmente, nós sabemos que tem muitos que se deixam entrar nessas narrativas, nessas mensagens, desses canais de informações que não acrescenta nada, tentam simplesmente enganar. E muitos pensam que são ali, que estão trazendo, que realmente são fatos verdadeiros e não são. Então, nós temos que buscar ler entre as linhas, interpretar e entender a mensagem. Eu vou replicar novamente, a Cassandra não estava quando nós fizemos essa abertura, mas novamente vou replicar aquilo que o general Flynn falou. Né? Foi publicado pelo Salomão, e o Flynn diz, aspas, vou repetir de novo, o futuro é muito mais brilhante do que as pessoas podem imaginar. Nada que vivenciamos é normal. E o motivo é o seguinte, estamos no início de uma nova era, e é por isso que você enfrenta tantos desafios, e é por isso que você foi testado e treinado. Agora, acreditar em tantas bobagens que estão acontecendo, notícias que não têm sequer o menor fundamento, e aí tem gente que cai nessa narrativa, é exatamente o que a doutora Léo está falando, né? Não vamos nos curvar diante de notícias mentirosas, tendenciosas, porque a Cassandra tem algumas posições que ela coloca, e até um pouco tempo atrás eu não me atentava a esses detalhes, né? Aos detalhes do comportamento corporal, verbal das pessoas. Quando usam uma verbalização com sentidos que não tem nexo ou de amplitude ilimitada, abre a sua cabecinha para começar a raciocinar. Tem boi na linha aí, como se diz na gíria coloquial. É isso, né, Cassandra? Microfone... ela caiu de novo. O interessante da Cassandra, doutor Carlos, é assim, ela lança uma questão e ela te coloca para pensar. Eu faço isso, doutor Jofre, sabe que eu faço isso muito dentro da plataforma da NB do Telegram, né, doutor Jofre? Eu lanço para ver, forçar a raciocinar e pensar. Poucos dão a resposta. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos muitos que estão caindo nessas narrativas. Eles não interpretam entre as linhas o que aquilo está realmente querendo transmitir. O doutor Carlos, jornalista Carlos Martins, eu ia até direcionar essa informação para o doutor Domingos da Paz, mas ele diz, infelizmente, destruíram o jornalismo brasileiro. Só restam parasitas. Mas aí... existe uma questão... Eles vão começar a mudar, viu? Ó, daqui uns dias eles vão começar a mudar as narrativas deles. Quem muda a narrativa? Vão começar aquela GB, CN, BD... vão começar a mudar as narrativas, viu? JP.
Pode prestar atenção, é mais uns dias, vão começar a mudar as narrativas. A soberania é a base da humanidade, diz o nosso presidente Anab Piauí. Boa noite, doutor Hermenegildo. Muito bem. Isso não tem a menor dúvida. Só que o povo não pode transformar aquilo que está na Constituição em letra morta. E uma vez que nós estamos lutando por algo diferente, agora aqui eu quero fazer um contraponto com tudo que está acontecendo, doutor Joffre, doutor Robson e doutora Léo. Em que momento o povo abriu mão de lutar por aquilo que é seu, né? E que é de direito, inclusive para constituir uma nova Constituição, inclusive para criar um novo órgão julgador no Brasil, porque se o povo é soberano, as instituições devem respeitar o povo, e não o povo, só o povo exigir que paguem as contas para que eles possam gastar, desfrutar das riquezas do país, que são as riquezas da soberania, enquanto nós estamos sendo dilapidados das nossas economias. Não é isso, doutor Domingos? Perfeitamente. Falou tudo. Você tem uma casta da sociedade que se julga definitivamente herdeiros diretos de Deus. Ou seja, o pai criou e eu estou aqui para abusar e usar tudo e não tem satisfação a dar para ninguém. Não é assim que funciona. Uma sociedade de homens de bem, eles têm responsabilidades. Então, tem uma corja que está aí exposto, e não é segredo para ninguém, se somar todos os ministérios do cara, dá uma ficha que passa de 2.000 processos. Então, veja, está difícil, porque a cartilha deles ensina exatamente isso. Deus criou e nós somos herdeiros. Se os outros não reivindicam o que nós estamos reivindicando, não é problema nosso, nós queremos a nossa parte. Então, não é assim que funciona. Nunca será assim, tá certo? Então, é isso que estamos pagando. Uma parte de uma sociedade está sendo sacrificada em detrimento das regalias e anomalias que a outra parte está desfrutando de tudo. E a conta que é nós que pagamos. Está difícil. Será que a Cassandra está com dificuldade de conexão lá em Portugal? Deve ser. Ela falou que estava com problema, né? Doutor Domingos, quando chegaram no Brasil, que gritaram terra à vista, quem estavam aqui? Os índios. E o que é que começou já lá desde trás? Então, esse negócio do eu tomo de você o que é tudo para mim e nada para você, rapaz, isso é velho. Só que a cada dia, você entendeu, tomaram mais gosto. E você é obrigado a trabalhar e eu viver na 5 estrelas, você entendeu? Só que isso tudo vai mudar. Isso tudo vai mudar. Tenham certeza disso. É o que nós sempre falamos. Nós estamos passando por uma nova era. Nós estamos passando por um momento de uma transição, não apenas material, física, é espiritual também. Então, aqueles que acreditam bem, os que não acreditam vão ficar sofrendo, mas eu lamento te dizer, nós temos que ser fortes durante esse período. Nós vamos viver uma nova era. E acreditem, não apenas no mundo, para o Brasil em especial, porque ele é um celeiro, mas para a nossa profissão, para a nossa liberdade, nós vamos ter a nossa liberdade, porque até hoje nós somos vítimas de um crime, e nós vamos ter a nossa liberdade, sim, pode acreditar nisso. E ninguém vai falar em prescrição, porque é um crime continuado. Não existe prescrição nem decadência, doutor Carlos. No crime não existe isso, ele é continuado. E é um crime federal, é um documento público, é uma notícia crime, é um documento público, você entendeu? Olha, te juro, qualquer dia desses eu vou chegar para um juiz e vou falar assim, olha, isso vale ou isso vale? Eu quero ver o que o juiz vai me falar. Doutor Joffre, o que o doutor ia falar?
Não, eu estava dizendo, eu ia fazer até a pergunta para o nobre doutor Robson Ramos, se me permitirem. Doutor Robson, existe uma simbiose entre soberania e democracia? Com certeza. A soberania, o termo soberano é aquele que não depende da permissão de nenhum outro poder para exercer os seus direitos, para tomar suas decisões, escolher o seu futuro, o seu destino. Isto é a soberania, né? É a vontade suprema. E quando se fala que essa vontade suprema emana do povo, nós precisamos de um instrumento para que essa vontade se manifeste. Não adianta falar só da soberania de forma abstrata e se não for possível concretizar este conceito, ele tem que se materializar. Essa é uma questão muito importante, faz parte até da filosofia. Quando a gente quer saber se uma narrativa é verdadeira ou falsa, a gente tem que materializar aquela afirmação, ver se ela se concretiza na realidade, no mundo real. Agora nós estamos com um termo na moda, que é o termo ciência. Pessoas que nunca fizeram ciência, nunca praticaram ciência, não sabem o que é ciência, não sabem definir o que é ciência, eles usam esse termo para coagir as pessoas a tomar vacina. O repórter diz que você não toma vacina, então fala você picada. está contra a ciência. Fala picada. Ah, tá, picada, que seja. Não. Veja só, até o termo, veja só onde nós chegamos, até o vocábulo agora está sendo censurado. Né? Doutor Robson, olha, nós não tivemos uma live aí que tiraram, porque a participação do doutor daqui de São Paulo, pela fala, então, infelizmente, por hora, nós temos que vigiar o que nós falamos. Vamos evitar falar picada. Me permite apenas uma colocação nesse diapasão. Eu recebi até agora, nesse canal, 2 strikes. O terceiro strike, eu perco o canal e o conteúdo. Então, por isso, ao menos por enquanto, nós temos que aliviar algumas expressões e com muita propriedade o Dr. Robson traz esse debate. A que ponto nós chegamos a ter que mudar um vocábulo para poder falar aquilo que nós precisamos falar como advogados. Não é como leigos no assunto. Nós estamos aqui tratando do direito, a matéria de direito de expressão previsto na Constituição Federal. Nós somos operadores do direito. E censurar o operador do direito, o que fizeram com o doutor Paulo César? O que fizeram com o doutor Paulo César? Excesso de recursos. R$10 mil de multa aplicado pelo poderoso ministro da Suprema Corte por excesso. Onde é que isso está no Código de Processo Civil? Onde é que está isso no processo penal? Não existe. Não existe corte, gente. Não existe corte. Existe a CFFSP. Por hora, é isso que está lá. Então, por isso, doutora, eu acho que nós devemos que começar a pensar numa nova formatação do direito em todos os sentidos em nosso país. Nós não podemos ser aviltados. Não podemos ser aviltados. Doutor Carlos, isso vai chegar. Pois espero que o povo, de um modo geral, não se acovarde. Mas o povo não está acovardado, doutor Carlos. Eu acho que um fator importante é a informação. O que levou o Brasil a chegar nesse estado, nesta situação, foi a falta de informação, que sempre foi escondida. Por exemplo, as pessoas não aprenderam ou esqueceram como se faz um debate, como se analisa uma ideia, uma afirmação. Nós estamos falando aqui sobre narrativas, né? Um dos tópicos, né, da live é a narrativa. A narrativa aqui, na verdade, originalmente o termo seria narrar uma história, narrar um conto, contar uma sequência de fatos. O termo é deturpado de tal forma que passa a significar persuasão, indução, convencimento forçado. E
O que nós precisamos é desenvolver técnicas para reagir a esse tipo de coisa. Por exemplo, eu falava há pouco sobre a palavra ciência, né? Mas também tem um outro termo que é deturpado, a verdade, o que é verdade. Dizem que a verdade é relativa, mas de onde saiu essa ideia? Saiu do discurso do Einstein, que afirmou que o tempo é relativo, que o espaço é relativo. Mas sobre a verdade, essa questão é discutível. Mas a grande maioria adota a ideia de que a verdade é relativa. Agora, e usam o Einstein como âncora para afirmar isso. Aí eu pergunto, por que se a verdade é relativa, por que a narrativa não é? Toda narrativa ela é passada como uma verdade absoluta e inquestionável, onde as pessoas são punidas por questionar uma narrativa que não foi demonstrada empiricamente, cientificamente, etc. Mas a verdade é relativa, menos a narrativa. Então, as pessoas precisam aprender a questionar esse tipo de falácia, né? De convencimento falso, persuasão. Sim, doutor Robson, o doutor Epaminondas Reis, ele é lá de Rondônia. Ele estará conosco no dia 1º e 2, lá no Congresso, e terá um painel muito interessante. Cassandra, Finalmente! Eu estava procurando, ia chamar por você agora. Disse, cadê a Cassandra? Eu tive que mudar de sistema porque o outro sistema estava muito instável. Então, digo assim, agora acho que vai. Pois é, eu imaginei o que aconteceu com a Cassandra que não retornou mais. Mas então, que bom que você conseguiu resolver aí Cassandra, fala um pouco do artigo 21 aí da Constituição de Portugal. Nós estamos muito curiosos para saber. Então, o artigo 21, resumindo, o que ele fala? Ele fala que todo mundo tem o direito de resistir a qualquer ordem que ofenda seus direitos, liberdades e garantias. Então, se nós formos ver isso, ele é explícito em tudo que aconteceu nos últimos 4 anos. Me entende? Está aí. Tem o direito de resistir. Entende? A qualquer ordem que ofenda seus direitos, liberdades e garantias. E o que eles fizeram? Eles implementaram... Eles são bem inteligentes, não é? Eles sabem que, entre aspas, eles não conseguem fazer nada, e o que eles fazem? Eles implementam o medo, e através do medo eles conseguem chegar no que eles querem indiretamente. Boa noite para todo mundo, pessoal. Só que eles fizeram um erro, é que depois de implementar o medo, eles, na verdade, obrigaram as pessoas. E mesmo as pessoas tentando resistir, eles implementaram algo bem sério contra o direito, contra esse artigo 21. Você está falando das picadas? Isso mesmo. Me entende? Em primeiro, eles implementaram... Eu estou tomando um exemplo. Como eles cobraram isso, me entende? Aí, então, o que eles fizeram? Primeiro, implementaram o medo, perfeito. A pessoa foi de livre, espontânea liberdade. Só que o que acontece? Quando foi... Então, a pessoa já estava dentro do cerco. Aí, o que eles fizeram logo depois? Eles disseram não, porque eles obrigaram... Se a pessoa não fizesse, aí ela... E você sabe uma coisa? Eu viajei muito durante a pandemia. Viajei bastante. Até foi o melhor momento para viajar, porque não tinha ninguém em nenhum lugar. Então, fotos estavam excelentes. Eu vi seus comentários. E eu fui num restaurante e me pediram o meu passaporte da picada. Eu disse, eu não tenho, nem sou picada. Aí ele me disse, mas você então não pode sentar aqui. Digo assim, quê? Espera aí. Como? Digo assim, eu nem tinha sabido do artigo 21, mas eu nomeei a Carta Magna das Nações Unidas dos Direitos Humanos. Digo assim, olha, é isto, isto e isto.
Aí ela argumentou comigo. Eu digo assim, não argumenta, porque você não está falando com uma corporação, você está falando com uma pessoa soberana. Aí argumentou, mas eu não quero problemas, porque eu vou ter que chamar a polícia. Eu digo assim, faça meu favor e chama a polícia mesmo. Aí ele lá se acalmou e eu tive que sentar cá fora, porque dentro do restaurante não era. Tudo bom, você não pode sentar lá dentro, mas pode sentar cá fora. Eu digo, o senhor quer? Não vou argumentar, me dá o café, que eu já estava querendo um café. Nós tivemos a conversa, nós discutindo durante meia hora. Me entenda? Agora, quando você vê... Aí você me... Agora você... Eu ponho-me a dizer assim. A Constituição, ela serve para quê? Especialmente em Portugal. Para que ela serve? Se eles não estão obedecendo à Constituição. Mas ela transcende... A Constituição é um regulamento que estrutura toda a organização social do país. Toda ela. E ultrapassar essas fronteiras é violar todas as regras. E não apenas uma, mas todas, porque ela desencadeia e irradia efeitos. E outra coisa, doutor Carlos. Até que agora, a semana que vem, vai ser lançado o jornal, a primeira edição do Jornal Soberano, e nós, até na última live com a Lorela, nós falamos da Carta Magna, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ela é uma declaração dos direitos humanos. Aí ela foi feita em 1949, em dezembro. Aí me disseram, mas não é válido. Como não tem uma Carta Magna? Mas não é válido. Como não tem uma Carta Magna? Me entenda? Então, se ela é uma Carta Magna, e que, na verdade... se ela é uma Carta Magna, e que, na verdade... Tem um retorno aí. Tem um retorno, eu vi. Não é o seu microfone, Cassandra. Não é o seu microfone, Cassandra. Pode ser, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. O doutor Hermenegildo está pedindo aqui para mim comentar. Sobre os gambás, os ratos, tem uns fantasmas também. Mas eu não vou falar, doutor Hermenegildo, porque muitos não vão entender nada. Segue, doutora. Estava retornando aqui. A Cassandra está voltando. É o microfone do doutor Jofre Caldas. Continua, Cassandra. Então, o que acontece? Nós temos uma declaração que foi feita e essa declaração está em todas as constituições nacionais, me entenda? Ela está lá dentro em algum lugar. Na do Brasil, nós já encontramos 4 artigos, que são 30 artigos, só que eles foram mudados, me entende? Uma palavrinha que já mudou o significado, tudo. Aí eu digo assim, espera aí, mas é alguma coisa errada, porque se nós temos uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é uma Carta Magna, que foi inserida dentro das constituições, da maioria das constituições nacionais, só que ela foi, fraudada, modificada. Aí nós temos essa lei do Bolsonaro de 1 de setembro de 2021, que fala abertamente da soberania quanto a intervenção estrangeira dentro do país, a liberdade de expressão do povo soberano, que é a primeira vez que, quando eu vi essa lei, e ele fala abertamente da soberania, eu digo assim, Bolsonaro sabe da soberania, então vamos atrás. E ele fala do fraude eleitoral, me entende? Cassandra, se você quiser pesquisar um pouco mais sobre essa questão dos tratados internacionais, o artigo 5º da Constituição Federal, no parágrafo 2º, trata exatamente a incorporação dos tratados internacionais como uma espécie de emenda à Constituição que faz parte e integra a Constituição Federal. Portanto, ela inclui o rol de garantias e direitos fundamentais. Então, me entenda? Só que se nós formos ver a Declaração Universal, que possa ser no artigo 5, a maioria não é respeitada. Ela só foi, escrita, blá, 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 vamos escrever uma coisa bonitinha, mas... Nem a nossa Constituição é respeitada por quem deveria guardá-la, né? Que é a Suprema Corte.
né? Então, como exigir? O povo respeita, o povo é ordeiro, e aí quando o povo é induzido a erro, ainda culpam ele por ter sido induzido a erro, mas quando na verdade as narrativas criadas como o grande e majestoso Dilmo, né, como se conhece aí no nosso linguajar, ele cria narrativas e o povo cai como patinho na água, né? Sim. Então, Mas qual é o índice de que o povo cai como patinho na água? principalmente aqueles menos informados, né, doutora? Mas quantos são esses menos informados? São mais ou menos? Não vou lhe responder isso, porque a doutora sabe. São menos, doutor Carlos. O problema o que acontece é o seguinte: nós, o povo, somos a maioria aqui fora. Só que nós temos determinados ratos, que nem disse o doutor Hermenegildo, ele pediu para mim falar dos gambás e dos ratos. Esses gambás, esses ratos, eles estão com os dias contados lá. E é eles quem fazem toda essa imundície. Só que os dias estão contados. A nossa Constituição Federal, eu sempre coloquei dessa forma, é uma Constituição que ela foi criada dentro do próprio IAB por políticos, advogados, dentro do IAB. É uma Constituição socialista eivada em diversos dos seus artigos dentro do comunismo. Então, não é uma Constituição da Magna Carta que foi preparada ao povo e para o povo. Foi preparada para que o povo elegesse, colocasse eles lá e depois eles fizessem do povo como massa de manobra. Sim. Exatamente isso. Só que a situação do país, ela está passando por essa transição, por essa mudança. Poucos conseguem entender o que está acontecendo. Mas vamos aguardar depois do dia 7 de setembro, que aí nós vamos começar a assistir a nossa vitória. O doutor Josimar Paz, de Brasília, que é o nosso presidente do Distrito Federal, ele diz que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Falo. É verdade. Eu sempre falo isso para eles. É. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, tá furando. Ou até que molha. Não, não vai molhar. Vai furar e eles vão naufragar. Doutor Domingos, tanto bate até que fura, até que molha, né? E molhado é... Tanto até que fura. Olha, vai furar. Uma hora vai furar essa bolha, né? Porque essa bolha, ela não pode continuar do jeito que está. Tanto bate até que fura. Vamos lá, vamos continuar batendo. Eu quero só... Mas tá chegando, gente. Tá chegando. Mais um pouquinho. Deixa eu só falar alguma coisinha aí com relação ao nosso banco de dados. Pessoal, Kátia, amores, também estou integrada no mundo de Nárnia. É isso aí, Kátia. Você que sabe qual é o mundo de Nárnia. O doutor Hermenegildo aqui também, o doutor Gildo, está dizendo aqui, doutor Carlos Schneider, eu já aprendi a nova língua de Nárnia. Fala para nós aí, doutor. Vamos lá. Não fala não, porque eu já andei tantas vezes com o doutor Carlos, ele não sabe quem são os gatos, quem são os fantasmas, quem são os macacos, os pássaros. A Cassandra sabe. A Cassandra sabe. A Cassandra sabe quem são. Sabe? Sabe. Quem é o pelicano, Cassandra? O pelicano, quem é Cassandra? E os fantasmas? Os fantasmas, eu gostei dos fantasmas. Não, e os fantasmas, o pior. E a Débora? O povo não acompanha, o povo não está acompanhando nada. Enquanto a gente fala nos gambás, fala nos macacos, fala nos pássaros, fala no pelicano, fala na Débora, fala nos fantasmas, e outros, eles não sabem do que nós estamos falando. Mas nós sabemos, depois do dia 7, muitos vão entender. Doutor Rubem Dantas da Silva, maravilha. Perfeito o seu comentário. Perfeito. Perfeito. Cassandra, mais uma perguntinha, depois eu quero que o doutor Robson
faça um comentário também com relação ao processo da soberania. Nós estamos falando, eu acho que nunca se falou tanto em soberania, não só de países, porque os países sem o povo não existe, que é a nação. Sim, né? A nação que compõe o tecido social que forma um país através das suas limitações geográficas, né? Guardada por uma Constituição que regulamenta tudo isso, mas nunca se falou tanto em soberania. Está na hora de começar a mudar essa visão? Com certeza, porque a soberania vem antes de tudo, me entende? A soberania é o início de tudo. Então, se é o início de tudo, por que nós não falamos disso? Por que não é falado? Porque eu estava vendo aqui até quais são as bases da soberania, que também é o direito natural. Então, o direito natural, ou seja, a soberania é superior ao Estado, é superior à corporação. Então, e ela é ligada a princípios e nossa própria natureza humana, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à reprodução, e corresponde à ideia da justiça. Então, se isso é a nossa base e o eixo de tudo, por que nunca foi falado? Me entenda? Por que isso Cassandra, existem 3 princípios do direito natural que não precisam estar materializados ou escritos, que são, isso se aprende no primeiro ano do curso de direito: dar a cada um que é seu, viver honestamente e não lesar a ninguém. Isso resume tudo isso que você acaba de dizer. Isso. Agora, eu estava falando até ontem com os administradores, eu digo assim, eu acho muito engraçado todos esses grupos, todas essas pessoas falarem sobre a condição que está acontecendo, mas ninguém fala sobre a fraude do Brasil desde 1891. Eles não querem tocar na Constituição de 1891. Eles não querem ir na raiz. Por quê? Porque se o povo entender o que aconteceu e como aconteceu, então é muito mais fácil seguir o caminho. Por exemplo, a pessoa tem a crença de Deus e de JC, porque eles conhecem a história. Então, conhecendo a história do que aconteceu, eles conseguem ter um ídolo na frente ou uma crença. Então, por que esses grupos e essas pessoas elas não recontam o que aconteceu com a Constituição de 1891? Por que eles não vêm e dizem assim, olha, aconteceu isso, houve uma compra, houve uma dívida? Seria muito mais fácil e as pessoas vão entender, cruz credo, espera aí, tem alguma coisa tão errado. Por isso que as pessoas hoje estão perdidas, porque eles não entendem como é que nós chegamos aqui. Entende? O que está acontecendo de verdade? O que é essa soberania? O que é corporação? Na verdade, não consegue entender. A Constituição de 1891 criou a primeira Constituição como soberania estatal, né? O que acontece? A Constituição de 1891, na verdade, ela aboliu a soberania e criou os 3 poderes, os supostos 3 poderes. Porque, para mim, os únicos 3 poderes que nós temos são os que estão por baixo do Estado-Maior. Mas esses 3 poderes corporativos, então aconteceu outra vez aí, que até o ponto que essa Constituição ela foi assinada em Washington. E aí as pessoas dizem, mas eu sempre defendi o Brasil com o Z, digo assim, aí as pessoas dizem, não, Cassandra, foi uma modinha que foi inventada lá nos Estados Unidos, digo assim, pega a Constituição de 1891, você vai ver o S, em vez do S nós temos o Z. Entenda? Então, são detalhes que a pessoa ela não presta atenção porque ela está habituada a ver um sensacionalismo, uma coisa grande. Só que as coisas importantes acontecem naqueles títulos bem pequenininhos, sabe? Quando você vai... 9,99 lá. Aí, lá por baixo, você diz a partir de papapá. Entende? Não é aquela coisa grande. A grande é para atrair você... Só que as pessoas se esquecem de ler a letra pequenininha. É o que eu falei aqui, né, também... Cassandra? Eles não lê entre as linhas o que é que a mensagem está te transmitindo. Sim. Não lê entre as linhas, não consegue entender. E outro detalhe também, a leitura entre linhas, né?
sim. Isso, porque o que acontece? Ler entre linhas, ler pequenininho, toma tempo, me entende? Você vai precisar de analisar, você vai... Quantas eu já me aconteceu uma notícia, ver um título, a pessoa, aquela notícia. Em vez de ler a notícia que não tem nada a ver, ela se põe a compartilhar e mudam a notícia por causa daquele título. Exatamente. Na verdade, nós temos hoje um poder judiciário, e eu não estou falando de todos, existem honrosas exceções, mas o poder judiciário hoje recebeu a etiqueta do Foro de São Paulo. É isso, doutora Léo? Sim, sem sombra de dúvidas. Aquilo ali é a CFFSP. É a Constituição Federal do Foro de São Paulo, aquilo. Sem pôr e sem tirar. Eu só queria aqui, teve uma pessoa para falar quem são os corvos. Os corvos, eu não posso falar quem são os corvos. Nem é bom falar, né? Nem é bom falar. Não posso. Doutor Carlos, eu não sei de nada, eu só acompanho. Não sei quem são fantasmas, não sei quem são os corvos, eu não sei quem são nada. O galo eu não sei quem é, o pelicano eu não sei quem é, eu não sei nada. Eu só sei que depois do dia 7 de setembro vai chegar coisa aí. Será que o pelicano também dança o axé, doutor Domingos? Não. 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 E aí, doutor Joffre? O que o doutor Joffre diz aí? Doutor Joffre Carlos. Com toda certeza. Não vejo, não tenho a menor dúvida. O pelicano? O pelicano, sim. Na verdade, deixa eu só puxar o microfone do João. Pode falar, doutor João. Pronto. Não, um pelicano com certeza não vai dançar. Com isso, com toda certeza. Né? Mas ele vai fazer muitos dançar. Com toda certeza. Para trocar. Doutora Léo, eu só vou fechar o microfone aí, doutor Joffre Caldas, porque é o dele que está dando realimentação. Então, está um pouco... Ele deve ter algum dispositivo aberto aí que talvez até o YouTube pode ser que ele esteja realimentando o retorno do áudio do Dr. Joffre. Mas, de qualquer forma, eu quero antes, nós já estamos com 1h30 de transmissão, e nós precisamos manter informados os nossos internautas, sobretudo aqueles que estão ávidos por saber do nosso site, do nosso banco de dados e da inscrição para o Congresso. Cassandra, essa semana possivelmente deverá ser publicado no site da ANAB a ficha de inscrição. Né? Ótimo. Então, a ficha de inscrição ela vai ter todas essas características, tudo como deve ser feito, inclusive o link do hotel para quem quer ficar no hotel, mas isso não quer dizer que todos devam ficar no hotel. Uma das condições importantes de ficar no hotel Skyville é que para cada 10 pessoas que se hospedam, nós ganhamos um desconto de 10% na locação, né, do espaço, que o espaço num hotel desse é bem significativo. Mas então para nós é importante isso. Mas as pessoas devem se sentir livres para se hospedar onde melhor lhes convier. Né? Então, nós estamos tratando esse assunto com o Matheus, para colocar isso no ar esta semana, amanhã, ou mais tardar na quarta-feira, para que a gente possa definitivamente iniciar a inscrição e ela se encerra em 24 de novembro. 23, 24 de novembro, se não me falha a memória. Quando a partir daí... Passa, hein? E a partir daí, então, serão emitidos os crachás, né, que vão identificar os congressistas, os painelistas, né, enfim.
E vai ser um final de ano diferente para nós do que para os outros. Primeiro que vai começar o Natal Luz, que é sui generis no Brasil, é o único no Brasil, o Natal Luz de Gramado. Né? É lindo para quem não teve ainda em Gramado para o Natal Luz. Eu quero dizer que Gramado fica 6, 7 quilômetros ao lado de Canela, onde será realizado o evento. E o evento no sábado irá apenas até às 15 horas e 30 minutos. A partir daí o pessoal estará livre para ir visitar Canela, Gramado, participar do Natal Luz, né? Usufruir da gastronomia de Gramado, que é muito rica, né? Muito bonita, a cidade é muito bonita. Então, a Cassandra conhece Gramado, já viveu em Gramado e sabe muito bem como é. E vai ser um momento único de confraternização. Para aqueles que gostariam de ter contato com a doutora Léo, com o doutor Jofre Caldas, com a Cassandra, né, conhecer pessoalmente. Isso é importante, doutor Domingos da Paz. Eu não sei se o doutor Robson vai participar ou não, mas, de qualquer forma, vai ser um momento mágico para nós nos conhecer e para nós trocar ideias, principalmente nesse mundo soberano em que vive, não vive o mundo de Nárnia, né? Mas vive o mundo da NAB, que seguramente vai ser um momento único na história da nossa advocacia. Doutor Carlos, deixa eu... Fala, doutora Léo. Tá voltando aí. Deixa eu só fazer uma situação aqui. O senhor falou que 24 de novembro, quando se encerra, vai começar a emissão de crachás? Não pode. Não pode. Hipótese alguma. Começar a emissão de crachás no dia 24 de novembro, e o evento acontece no dia 1º, no dia 2, nós não temos tempo hábil para isso. Doutora, hipótese alguma. Não, doutora. Vai ter um relatório semanal que será emitido para né? Inclusive o certificado de participação também na mesma medida. Então vai ser... eu pensei que ia começar a emissão de crachás no dia 24. Falei, eu estou pulando fora do barco agora. Soltei, fui. Doutor Carlos, também, eu não sei se o senhor conseguiu dar uma apreciada as cotações da agência de viagens. Só que a questão do hotel que eles estão cobrando tem sites mais baratos para o mesmo hotel. Deixa eu falar. Fazendo uma análise ali, o doutor Carlos, a hospedagem no Skyville, ela está mais vantajosa que em outros. Outro detalhe, ela tem o transfer direto do aeroporto para o hotel. Sim. E do hotel para o aeroporto. Então, assim, na minha opinião, nós temos que passar e deixar cada um analisar o que é melhor para si. Sim. Porque se você chegar até o aeroporto, você tiver que pegar um transfer até uma rodoviária, e da rodoviária pegar um ônibus até o hotel, olha o transtorno. Se você tem a oportunidade de descer no aeroporto, pegar o transfer direto para o hotel. E no dia 3 também, direto do hotel para o aeroporto. Sim. Tem muita gente que vai de carro, doutora. Muita mas tem aqueles que estão vindo aí, estão aguardando para analisar os pacotes. Sim. Mas de toda sorte... Não sei se a Cassandra quiser também que envie para ela, porque ela fez assim um levantamento do Brasil todo, Cassandra. Perfeito. Entendeu? Um levantamento de passagens aéreas, né? Porque elas oscilam, né? Sim, quanto mais rápido você fechar, melhor. Porque o valor da passagem hoje está bem mais baixo. Lá para frente ela aumenta muito mais. Leonice, a nossa equipe toda já está com passagem, está todo mundo já organizado. Já está tudo... que ótimo. Agora só estamos vendo da parte do hotel, porque no domingo estamos organizando também o almoço, para quem segue no canal e tudo isso, aí vocês também estão convidados. Estamos até fechando agora com o restaurante que fica de frente para aquele Lago Rita Beer onde está acontecendo o show. Então, estamos só organizando, até amanhã vou falar com a Cris, lá de Gramado. Aonde, Cassandra? O almoço... No Lago Negro? Não, no Lago Rita Beer, onde acontece outro show.
Me entende? Então, estamos só agora organizando o menu com grelhados e coisas assim para o domingo almoço. E vai ser assim mais tipo um meet and greet com todo mundo que nos segue. Então, estamos organizando essa... E amanhã estamos fechando o martelo tanto para São Paulo como para Gramado, para os dois eventos, sim. Perfeito. Doutor Jofre Caldas, Bahia já está preparada? Fica no bordel. Aí você fica onde você quiser. Nós não temos nada a ver com isso. Aqui em Gramado tem um. Olha, ó, já pega o endereço da Cassandra. Cassandra, você sabe onde é, você já ficou lá, Cassandra. Não! Você sabe, eu tava essa semana falando disso porque tem uma piada engraçada lá. Eu fui jogar sinuca e não sabia que era um bordel. Coisa boa. Digo assim, coisa estranha. Foi pegadinha que me pegaram. Vamos lá, doutor Jofre, vai. Oi, gente. Oi. Microfone. Vamos te ouvir. Tá ativo? Pronto. Não, a Bahia aqui vai ter oportunidade do congresso aqui na Bahia, quem sabe o 3º ou 4º, e nós estamos esperando vocês de braços abertos. Né? Só vai depender da organização do próximo congresso. Maravilha. Nós gostaríamos que a Bahia você levar de Canela para Bahia. Vai ser um prazer imenso, né? Em receber vocês de braços abertos. Maravilha. Né? Maravilha. E Salvador, o litoral norte da Bahia, são lugares fascinantes, né? E quem sente a energia positiva do local se encanta. E sempre vai ter a oportunidade de querer voltar. Isso não tem a menor dúvida. Bahia de todos os santos. Com certeza. Ô, doutor Carlos, a doutora do... Diga, doutor. É que estava retornando. A doutora do Cineta, ela gostaria de dar algumas informações sobre o Congresso. Doutora, já foi passado aqui, mas nós vamos passar mais informações na plataforma da NAB do Telegram, né? Outras informações lá também. E também em breve vai já estar no site para poder estar fazendo a compra do pacote. Não, do pacote, mas seria para hospedar essas coisas, mas do Congresso, né? Para fazer a aquisição do Congresso. Vai ter essas informações, vão estar no site, na plataforma, nas lives, né? Até liberar todo o procedimento, o processo aí, as informações estão sendo passadas. Agora, o pacote, eu quero ver se eu já disponibilizo na plataforma para os colegas, porque tem colegas que já querem comprar, né, a passagem, toda essa semana, né, aproveitar o preço da passagem, o preço está mais acessível agora, porque mais para frente vai aumentando. Ela oscila, né, passagem aérea. O doutor Hermenegildo disse, vou conhecer pessoalmente o doutor Jofre, o doutor Domingos e a doutora Cassandra. Maravilha. Ô, doutor Hermenegildo, aproveita que eu quero a minha... Oh, meu Deus, esqueci. A minha cajuína. Eu vou te cobrar, doutor Hermenegildo, pro resto da vida agora. A minha cajuína. Gente, hoje nós tivemos uma extensão um pouco maior, obviamente para valorizar um pouco mais o conteúdo que foi trazido hoje em relação à soberania da Cassandra, que conhece muito bem esse tema Doutor Jofre, vou fechar um pouco seu microfone aqui. Conhece muito bem.
Pronto, fechei um pouco seu microfone porque está realimentando aqui o áudio. Então, depois, caso o doutor queira fazer uma intervenção, pode abrir o áudio que a gente libera aqui, tá bom? Então, hoje foi um pouco maior a nossa live, 1h40. Normalmente nós ficamos entre 1h05, 1h07, dado as circunstâncias do Congresso e a circunstância do direito ao exercício profissional. E eu quero também dar uma notícia muito importante da presença do Dr. Epaminondas Reis, que estará no Congresso, e ele vai participar de um painel envolvendo um tema que eu tenho certeza que vai ser uma grande novidade também, novidade não, mas uma importante informação para nós operadores do direito. Vai ser de uma grande importância a participação dele lá do outro lado, do outro extremo norte do país, que ele virá junto com o Dr. Lino e com o Dr. Sérgio para participar do Congresso. Então, diante dessas circunstâncias, hoje a live foi um pouco mais estendida, e eu quero desde já abrir o espaço para as considerações finais de cada um, agradecendo já de sobremaneira, especialmente por Domingos da Paz, a doutora Leonice, o Dr. Jofre Caldas, e, sobretudo, a convidada especial, a Cassandra Maí. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, abrilhantando sempre essa live, que é importante para o conhecimento de cada um de nós. Não vamos desistir da nossa soberania. Doutor Carlos, coloca o contato aí, porque por enquanto nós continuamos da mesma forma, com a afiliação, a inscrição, até estar liberado todos os módulos no site, continuamos o mesmo procedimento. Não tenha dúvida. E com relação ao módulo do site, nós hoje ainda conversamos, mandamos algumas informações para o Matheus. Ele tem tido algumas dificuldades em razão do conflito do site antigo com o site novo, né, que foram ajustadas, e agora acredito eu que será em breve resolvido entre hoje, quarta-feira, no mais tardar quinta-feira. Porque o material, a parte que vai abrir o espaço para inscrição, ela já está pronta, já está montada, inclusive só falta colocar no ar com os ajustes. Então, foi muito bom esse embate de hoje, porque ele traz algumas questões novas que eu achei muito interessante, que a Cassandra trouxe aqui para nós também, essa questão do artigo 21 da Constituição Portuguesa, do uso de qualquer meio para manter a sua liberdade, a sua integridade, e principalmente a lutar por aquilo que é de direito e aquilo que a lei assim outorga e garante. Nós não podemos nos curvar às ilicitudes. Aliás, eu fico muitas vezes me perguntando quem é que está por trás do Supremo Tribunal Federal, dando guarida a tantas ilicitudes que estão acontecendo lá. Eu não entendo. Juro que eu não conto. Não conta, não é o pelicano tampouco, né? Vamos lá. Mas, de toda sorte, vamos manter o nosso foco para o nosso exercício profissional. Esse aqui, ó. Doutora, não comprometa o canal, viu? É esse aqui, ó. Não comprometa o canal. Ó, segurança, ó. Doutor Maurício Rabelo também terá uma importante missão, que é o nosso diretor de comunicação social da ANAB Nacional, e também dizer que todos estão convidados a se inscreverem e participar do Congresso. Vai ser um momento mágico e histórico. Para as despedidas, para o encerramento, doutor, as mulheres vão ser sempre as mais importantes, né? Mas aqui todo mundo é importante, inclusive os internautas, para nós, são de extrema importância também. Não, as mulheres que só ficam para o final, né, Cassandra? Não. As mulheres, sempre as mulheres, doutora Léo. Sempre as mulheres, não, sempre abre com os homens, as mulheres ficam tudo pro final. Não, mas porque são importantes. Eu sei, claro. No jogo de futebol, por exemplo, a pelada... Olha, na época do meu avô dava outro nome para isso, viu? Não, mas não é outro nome, não. É a valorização em todos os sentidos, pode ter certeza disso. O carinho que eu tenho por todos vocês é especial. Então, Dr. Robson, para as suas considerações.
Boa noite a todos. Foi uma excelente live, né? Podemos compartilhar com os nossos colegas internautas ideias que estavam cheias de poeira e o povo já não se lembrava mais que existem, né? E que a gente continue assim. Boa noite a todos. Doutor Domingos da Paz. Complementando o que o Dr. Robson falou aí, eu posso garantir com bastante propriedade que esse canal e os temas aqui exposados são diversificados. Nós falamos de tudo um pouco, com conhecimento de tudo aquilo que falamos. E temos passado isso de uma forma gratuita e genuinamente às pessoas, porque faltava isso no Brasil, faltava um grupo de pessoas realmente fazer o certo, que é isso que estamos fazendo, que é esclarecendo as dúvidas e tantas outras nuances do direito. As pessoas não sabiam, ou se sabiam, estava jogado ao esquecimento, os seus próprios direitos. Hoje nós acordamos para essa nova etapa do direito brasileiro, mostrando às pessoas que elas têm direito e elas têm que buscar esse direito, fazer valer esse direito. Então, eu acho que é um momento novo que surge no Brasil, e a doutora Léo já falou isso, que depois do 7 de setembro o bicho vai pegar, entendeu? Porque é a consciência, a conscientização disso aí, dos seus próprios direitos. A pessoa que não briga pelo próprio direito, que advogado vai fazer o quê? Como advogado, se você não sabe dos seus próprios direitos. É o que a gente vê nessa filosofia, onde os seus próprios advogados que estão inscritos naquela desconhecem seus próprios direitos. Agora, se desconhecem, como é que faz para você buscar o direito que eu preciso, se ele desconhece o próprio direito dele? Então, esse canal tem sido feito desde o início, pautado nessa linha, que é o esclarecimento, exemplos, trazendo filosofias, trazendo grandes escritores do passado, trazendo o direito romano, o direito alemão, o direito português, né? Trazendo aqui para dentro dessa maravilhosa plataforma de esclarecimento. É isso que o Brasil precisava. Precisa de muito mais, mas é isso que precisava, de um canal de comunicação para os seus direitos. Aqui não estamos defendendo só o direito do consumidor, mas do cidadão em si. Então, uma boa noite, abençoada, e um feliz restante de semana aí, com as bênçãos de Deus para todos nós. Fiquem com Deus. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe a todos. Perfeito. O João Horácio Cassales, um grande abraço, nosso grande primeiro suplente do Rio Grande do Sul, que está no estado de Minas Gerais, mas quero saudá-lo a isso. Então, agora, a nossa convidada especial, Cassandra, para suas considerações. Então, em primeiro, quero me desculpar pelas quedas que houve. A comunicação estava complexa no início, mas finalmente consegui pelo menos esses últimos momentos. Não foi culpa sua, Cassandra. Não foi culpa sua. Não se desculpe, não. Ela precisa ser. Eu queria só lembrar que cada um de nós somos um ser vivo e não um morto criado pela corporação. Somos soberanos e como soberanos, precisamos saber quais são os nossos verdadeiros direitos. Precisamos saber disso, entenda? Eu acho que nós fazemos tanta coisa e a coisa mais primordial que precisamos saber é os direitos, o que nós podemos fazer, o que nós não podemos fazer. Eu acho que é mais importante, porque conhecimento é poder. E a informação, ela é libertadora. Perfeito. E a educação, ela é a premissa do progresso em cada sociedade e em cada, entre aspas, família. Porque família aqui, ela pode ser a família, pode ser a parte governamental. Então, conhecimento é poder. Então, precisamos nos reeducar a ir atrás da informação, a pesquisar. Não apenas aceitar tudo que nos é dado.
porque eu acho que se nós continuamos assim, então, para que mudar? Nós temos que estar cientes da mudança que está acontecendo. E uma das coisas mais importantes é descartar o medo que foi imposto sobre cada um de nós ao longo dos anos. E com essa coisa de eles implementar uma corporação e você precisa dessa pessoa para pagar os seus impostos, porque precisa. Não, nós fomos ensinados a ser preguiçosos, a não ter que pensar, então nós temos que voltar a pensar. Nós temos que voltar a ser um ser humano, me entende? Então, eu acho que isso é muito, muito importante. E eu queria agradecer a esse lindo painel, maravilhoso. Estava com saudades já. E de me ter aqui hoje, é muito bacana trocar ideias com um grupo sério, me entende? Isso eu acho que faz a diferença, porque tem tantos grupos aí que conversam, e é aquela coisa mimimi, narrativas, isso. Mas esse grupo, o grupo da ANAB, é um grupo que é relevante em termos do que está acontecendo hoje. Ela é um grupo sério, um grupo onde não existe mimimis. Então, eu sou muito agradecida por essa oportunidade a todos vocês, Dr. Carlos, Leonis, e eu quero agradecer, e também a quem assistiu a live hoje, e a quem nos segue no canal, muito obrigado também. Cassandra, em primeiro lugar, a honra toda é nossa por você ter aceito o convite de estar aqui conosco. É sempre um debate saudável, construtivo e, acima de tudo, a interação do conhecimento. Trocar conhecimento, aqui ninguém é sofista, né? Nós não queremos sofismo. O sofismo é abominável, eu abomino o sofismo. Se a gente puder trocar conhecimento e aprender e construir o nosso eu interior, é a grande essência. Então, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu quero saudar também e agradecer a doutora Cacirlei Andrade. Irei defender o doutor Carlos. Logo diz a palavra de Deus que os últimos serão os primeiros. Viu, doutora Léo? Aí, ó. Doutor Carlos, viu só? Viu? Sempre os últimos serão os primeiros. Isso é bíblico. Pois é, tá aí, ó. Isso obrigado, é bíblico. Valeu. É... Agora o doutor Jofre. Depois a doutora vai... Vai lá, doutora. Para suas considerações, doutor Jofre Caldas. Congelou a imagem do doutor Jofre, é? Pois Para suas considerações, doutor Jofre Caldas. Pronto, pois é. Essa live, como muitas outras, ela é uma live eclética. Então, o áudio está chegando aí? Tá, perfeito. Oi? Está chegando. Pronto. Isso. Essa live, como muitas outras, ela é uma live eclética. Então, o áudio está chegando aí? Tá. Tem um retorno. Oi? Está chegando. Pronto. Doutor Jofre, você tem algum aparelho eletrônico, alguma coisa próxima? Tá ruim. Então, o áudio está chegando aí? Tá. Tem um retorno. Pronto. Como eu estava dizendo, ela é bastante esclarecedora. Outra coisa, o advogado, principalmente o advogado da ANAB, ele não pode só ficar interligado no campo do direito. E tem essa live uma coisa que abre a venda dos olhos de muitos, tá? Para poder, no caso, mostrar a realidade do que está acontecendo no país e do que está acontecendo no mundo. Então, o que eu digo para vocês, que não percam, né? Isso para todos os internautas que estão aí, tá? E que eu desejo que não percam as lives, né? Que ela tem uma grande importância, um informativo muito importante, muito bom, e que desejo uma boa noite para vocês, um excelente começo de semana. Perfeito. Eu quero agradecer ao Dr. Cláudio Nunes, que está dizendo que seria excelente se houvesse um congresso aqui em Pernambuco
no Centro de Convenções. Bom, nós estamos Então, abrindo espaço. Você tem algum aparelho eletrônico, alguma coisa próxima? Vamos fechar o microfone aí. Doutor Jofre, tem um áudio duplo aí, seu. Mas tá e bom, agora, vamos lá. melhorou? Agora sim, agora ficou bem. Tá? Oi. Então, Eu vou te matar, doutor Jofre. Depois, quando você me deixou surda aqui, no fim da live você veio falar se melhorou? Ah! Não está retornando. Não, agora tá perfeito. Agora não, você fez de propósito. Me aguarde, eu vou na Bahia, me aguarde. Tá bom, doutor Jofre, perfeito. Agora o sinal, o seu áudio está perfeito. Então, eu quero só falar para o doutor Cláudio que a Canela vai ser o pontapé para a candidatura do terceiro congresso. Então, quem estiver lá vai se habilitar e vamos para o sorteio, não tem problema nenhum. Tá bom? Então, agora, doutora Léo, chegou a sua apoteose. Brilha aí, doutora. Brilha aí, depois a gente conversa. Então, Cassandra, Cassandra, doutor Domingos, doutor... Está retornando. Brilha aí, depois a gente conversa. Então, Cassandra, doutor Domingos... Está retornando o áudio. Não está mais. Ah, agora melhorou. Eu acho que vocês estão de marcação comigo hoje, doutor Carlos, doutor Jofre. Gente, fé, esperança, verde e amarelo, está brilhando e acreditem, a nossa liberdade vai ser geral. A NAB chegou para fazer história, ela não chegou para passar pano para ninguém. Muitos vão se surpreender. Calma, falta pouco. Beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Amém, doutora. Muito obrigado ao doutor Robson, ao doutor Domingos da Paz, à doutora Cassandra, ao doutor Jofre Caldas, à doutora Léo pela participação, que abrilhantaram essa live dessa noite maravilhosa. As narrativas da soberania, e nós vamos buscá-la de volta. Aos nossos internautas, muito agradecido pela interação, principalmente do site Soberano Temas, né? E olha que no banner, de vez em quando, nós colocamos aqui, como vocês podem ver, no rodapé. Quem quiser e tiver nos assistindo, podem se inscrever lá no canal da Soberano Temas e Soberano Veritas. Doutor Carlos, deixa eu só dar um recadinho aí para os gambás, os macacos, para a tropa toda que o fantasma está passando. Tá bom. Perfeito. Então, aos nossos internautas, muito obrigado, muito boa noite. Que Deus Não. Que Deus os abençoe e tenham uma abençoada Semana da Pátria. Semana que vem, na segunda-feira, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais temas envolvendo direito, soberania e advocacia. A nova advocacia do Brasil está aqui, a ANAB. Compartilhe, dê seu joinha, inscreva-se no canal. É muito importante para a propulsão no YouTube dessas matérias. Segunda-feira, muito boa noite, estaremos de volta com mais uma live da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros. Muito boa noite, durmam todos bem, que Deus os abençoe.